Paz do Senhor a todos os irmãos. Aquele que está feliz, diga amém. Glória a Deus. Vamos ver então. Aquele que está feliz, grite aleluia. Oi. Tem gente que eu vi que não abriu os lábios, mas Jesus vai encher de alegria, em nome de Jesus. Hoje é culto de missões e alguns irmãos, eu não sei se todos aqui, mas algumas vezes eu fui para a igreja pensando, é culto de missões. E eu vou levar um puxão de orelha. Eu já ia assim com o meu freio de mão meio puxado para a igreja, porque eu sentia, assim, Jesus, né? Tantas coisas são faladas para eu fazer e eu não sentia que eu estava fazendo tudo aquilo. Mas sempre foi muito bom quando eu fui para os cultos. Todos aqueles que eu não queria ir é porque Jesus estava preparando. E culto de missões. Missões é nós compartilharmos a nossa convicção. Se eu creio naquilo que eu busco e vivo, nada mais natural do que compartilhar. Não é verdade? Quando você descobre uma boa sorveteria, todo mundo aqui deixa escondido a informação? Um bom açaí, eu sei que o povo coloca tudo lá no grupo, uma boa farinha, né? Um lugar, todo mundo compartilha. Se você não tem feito isso, nós vamos chamar aqui para frente, orar e repreender o egoísmo. É hoje, amém? Preciso compartilhar. E Jesus é assim. A palavra diz que as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo são como um tesouro escondido. Você já ouviu sobre essa parábola? Quem é o homem que ele encontra um terreno, sabe que lá tem um tesouro escondido, ele sai correndo, vende tudo que ele tem. E ele faz o quê? Ele compra aquele terreno que ele sabe que tem um tesouro. Ah, inteligente, né? É assim também quando nós descobrimos o lugar onde Deus está. As boas novas de Jesus Cristo. Nós deixamos tudo, nada mais. Tudo que eu já conquistei não faz mais sentido. É lá que tem um tesouro. Hoje é culto de missões. E quando eu fui colocar o tema, se a gente não colocar certinho, né? Ia aparecer viva pelo amor de Deus. Todos aqui querem viver? Pelo amém, esse amém não está muito vivo. A gente está precisando orar por vida, né? Vida abundante. Todos queremos viver. E quantos estamos nos esforçando para ter realmente todos os dias uma vida em Cristo? Porque nele há a vida. Não é verdade? Se eu digo que eu quero viver, será que precisa mesmo outra pessoa e vir dizer, viva, viva? E se você não tem mais anseio pela vida, hoje o Senhor Jesus Cristo vai mostrar para você o propósito, em nome de Jesus. E como você é precioso para que essas boas novas cheguem a todos. Porque é muito importante que as boas novas do Senhor Jesus Cristo cheguem a todos. Você sabe por quê? Para que Ele venha. Ele disse, eu voltarei para vocês, eu venho buscar. Quando as boas novas estiver sido espalhada e todos tenham ouvido. Se você quer o Senhor Jesus Cristo, ajuda a espalhar as boas novas. Que tal? É inteligente isso? Amém. Vamos lá. O tema, na verdade, é viva pelo amor, que só pode vir de Deus. Não precisam abrir agora, mas em 1 João 4, versículo 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê?
Porque Deus é amor. Missão, meus irmãos, não precisam ter medo da missão, ok? Compreenda hoje e agora, você não precisa ter medo da missão. Missão não é uma vida de obrigação, como eu sentia quando era culto de missões, por eu ter vindo, de uma família missionária, eu ficava que eu deveria muitas coisas. Mas Deus tem o seu tempo, propósito e lugar para tudo. Então eu tinha em meu coração a obrigação, mas eu ainda não tinha alcançado o amor pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Apesar de conhecê-lo e buscá-lo, ainda estava na obrigação. Missão não é uma vida de obrigação, e sim de entendimento e amor. Vou ler o versículo novamente, 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora vamos entender por que eu estou falando tudo isso. Enquanto eu orava e pedia ao Senhor discernimento, uma palavra veio rapidamente e bem grande na minha frente. Prepare-se. Prepare-se. E como um cristão pode se preparar para uma vida missionária? Para dias missionários? Tem um segredo, vou contar para vocês. Oração e a palavra de Deus. Esse é um segredo? Alguém não sabia desse segredo ainda? Oração. Não tem como nós sabermos o propósito do Pai se o Pai mesmo não nos disser, não é verdade? Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele não nos deixou o espírito de adivinhação. Então nós precisamos buscar na palavra dEle. E oração. A oração nada mais é do que uma conversa. Uma conversa com aquele que pode mostrar a você. Pode ampliar. Pode mudar a sua visão. A oração. Preparar-se. Antes de nós irmos para mais alguns versículos, gostaria de lembrar com vocês como era a vida dos discípulos de Jesus Cristo. Jesus começou o seu ministério e tinha vários homens já seguindo a ele, mas tinha alguns pontuais e ele chamou 12 homens. Esses 12 homens viram o poder na sua frente, creram e seguiram. Eles deixaram seus negócios, os seus barcos, eles deixaram tudo para trás. Você acha que isso é normal? É normal? Um grande mestre aparecer e alguns homens simplesmente largar tudo e segui-lo? Isso é uma convicção. Tem algo que eles viram e sentiram. Não era qualquer homem. Era Deus. Eles passaram, já que estavam com Jesus, 3 anos de preparação. Nesses 3 anos que eles passaram com o Senhor Jesus Cristo, eles passaram ouvindo a Jesus. Eles ouviram parábolas, ouviram histórias, sentiram alguns puxões de orelha. E lembrando que o que eles esperavam sobre o Messias, Jesus não era. O que eles achavam o que eles buscavam no Messias, a salvação para o seu povo, das mãos dos romanos, Jesus não era. Jesus não atingiu os padrões dos quais eles esperavam. Por quê? Jesus traz os padrões do céu.
E esses homens ouviram, enquanto estavam ouvindo e vendo os milagres e vendo o poder, foram consolidando a fé. Até que Jesus disse, quem não fizer parte de mim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, tem toda uma história, vocês podem pesquisar outros dias, né? Vão atrás, a palavra é sobre preparar-se, então busquem. Jesus disse, quem não quiser fazer parte de mim, estar comigo, a partir de hoje, pode ir para sua casa. Porque eles estavam atrás de pão e de milagres. Mas Jesus estava mostrando o reino, que eles podiam fazer parte do reino. Muitos viraram as costas, mas como esses homens já estavam com a fé consolidada, Pedro falou o quê? Muitos viraram as costas e falaram, não, ele está falando duras palavras, o que ele quer? Que a gente siga ele cegamente? E ele olhou para os discípulos e Pedro disse, para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Hoje você está pensando em desistir, meu irmão, minha irmã? Firme a sua fé, porque não tem para onde ir. Se você busca pela vida, só Jesus tem. Mesmo que você não entenda e tenha vontade de virar as costas, mantenha-se firme, porque logo tudo ficará claro. Glória a Deus. Esses homens começaram a colocar em prática tudo que Jesus estava ensinando. E eles começaram a viver o inacreditável. E o Charles falou aqui. Essa semana eu já ouvi 3 vezes as pessoas falarem o Jesus. Aquilo que nós buscamos viver, o poder de Deus de você orar por alguém, a pessoa estar precisando, você dar uma palavra profética, uma palavra de fé, de ânimo, você poder suprir através de Jesus, a ponto de os inimigos obedecerem. Uau! Os discípulos chegaram felizes, você não ficaria feliz? Jesus, é verdade, o teu nome tem poder, a minha família foi liberta. Eu estava passando, eu orei e o cara foi curado. É verdade. E Jesus disse o quê? Vocês não devem ficar felizes por algo assim. Eles estavam vivendo o inacreditável, que para Jesus era natural. Porque esse é o reino dos céus. Jesus disse, vocês têm que ficar felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a realidade do Pai para nós. Nós temos uma missão. E você já está garantido com o seu nome no livro da vida. E com essa alegria, nós caminhamos de fé em fé todos os dias, sendo testemunhas. Então eles começaram a descobrir o sobrenatural, que era a vida eterna e o seu livro, o livro de Deus com o seu nome. Aí Jesus foi crucificado. Eles se viram perdidos. O rei foi crucificado, não há mais salvação. Então Jesus ressuscitou. A preparação desses homens foi na prática. E quando Jesus ressuscitou, eles compreenderam o que ele falava nesses 3 anos sobre o reino dos céus. Quando Jesus ressuscitou, foi que a sua mente abriu. Então, meu irmão, não fica preocupado se você ainda não entendeu muita coisa. Permaneça firme e feliz com seu nome no livro da vida. Permaneça sendo mudado, buscando transformação. Permaneça se arrependendo. Permaneça se alegrando com cada vitória. E um dia a maturidade chega.
E quando Jesus ressuscitou, esses discípulos encontraram a maturidade. Antes Pedro corria, arrancava a orelha do soldado, defendia Jesus. João queria que um raio caísse e acabasse com aquela cidade que não queria aceitar Jesus. E quando eles viram Jesus ressuscitado, a maturidade chegou, eles pararam de querer correr e fazer na sua força. Não viviam mais pela espada ou pela ansiedade de mostrar para Deus o que está querendo fazer, o que pode fazer. Jesus chegou para Pedro e disse: tu me ama? Depois que Pedro negou 3 vezes, chorou uma noite inteira, arrependido. E achou que acabou para ele, acabou. Eu neguei Jesus. Eu estou no inferno. Jesus não veio e disse assim: Pedro, eu te falei, né? E tu mesmo assim fez. Tu me negou. Eu ainda te falei, olha o galo. Olha o galo, vai cantar. Mas Jesus conhece as nossas limitações. E é Ele, somente Ele, que pode abrir o nosso entendimento. E Jesus perguntou: tu me ama? Foi a primeira coisa que Jesus perguntou para Pedro quando eles se encontraram. Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Jesus. Pedro estava chateado com ele mesmo. Não era Jesus que estava chateado, era Pedro que estava chateado com ele mesmo. E pela 3ª vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me ama? E Pedro já agoniado e disse: Jesus, tu sabe que eu te amo. Né? Mais ou menos assim, se fosse eu já diria: para de ficar cutucando o que tu sabe que está doendo. Para, por favor, Jesus. Parece que tu não vê o meu coração. E Pedro olhou e disse: tu sabe que eu te amo, Jesus. E Jesus falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse: segue, Pedro. Segue, Pedro. Continua, Pedro. Firme. E assim Ele nos diz hoje: independente do que você tenha feito, esteja fazendo, faça a escolha pelo poder que vem do alto. Jesus disse para Pedro: aquele que vive pela espada, morre pela espada. Foi o que Pedro fez tentando defender Jesus. Jesus não precisou. Mas aquele que ama Jesus vive pelo amor que só pode vir de Deus. E é natural que apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Depois, os discípulos já estão lá colocando em prática agora. Eles não têm mais Jesus do lado deles. Está eles, o Espírito Santo e Jesus aparecendo de vez em quando, né? Para dar direcionamento. E tem um cara chamado Paulo, com temor de Deus, tentando colocar ordem naquela bagunça, naquele caos. Um homem ressuscitou e eles dizem que esse homem é Deus. E é mentira e é verdade, é o Messias e não é. E Paulo disse: vamos botar ordem, porque eu estudei 5 anos as leis, eu sei o que é que tem que acontecer. E ele foi liberado. E infelizmente, alguns cristãos, alguns irmãos nossos, os primeiros irmãos, Paulo os sentenciou à morte. Paulo mandou eles um pouco mais cedo para o céu. Até que o Jesus ressuscitado veio de encontro com Paulo. Alguém aqui nunca ouviu essa história? Podemos colocar lá no grupo da igreja depois para você ler, tá bom? É uma história muito linda sobre o encontro de Jesus com Paulo, o Jesus ressuscitado. Paulo estava andando e ele ouviu, todos ouviram uma grande voz do céu. E na hora Paulo ficou cego com a luz e ele ouviu.
Então, Paulo teve um tempo de preparação também. Os 5 anos de lei oral e estudando a lei de Deus para se tornar um sacerdote, com um dos melhores sacerdotes, com Gamaliel. E depois ele ficou 3 dias, quando encontrou Jesus, ele ficou 3 dias cego. Quando você encontrou Jesus, quanto tempo você ficou tentando absorver? Meu Deus, o que me aconteceu? O que é isso que me aconteceu hoje? Quanto tempo você ficou tentando absorver, tentando buscar na sua cegueira? Paulo ficou 3 dias, literalmente cego. Depois disso, Paulo ficou 3 anos na Arábia. Já que ele perseguia os cristãos, ele não podia chegar perto de mais ninguém por ali, né? Todo mundo, corria e não acreditava em Paulo. Então, ele foi para a Arábia. 10 anos em Tarso. Então, em torno de 14 anos entre retornar a Damasco e a ida de Jerusalém com Barnabé. 14 anos. Paulo aproximadamente ficou em anonimato. Não temos na Bíblia relato do que ele tenha feito nesses 14 anos. E ele não era qualquer homem, não é? Nesses 14 anos, Paulo estava aprendendo, se preparando. Ele não deixou de trabalhar. Tem muitos indícios de que ele foi ministrando aos gentios e ele foi implantando igrejas. Por onde ele passava, a vida dele ministrava, a vida dele mostrava quem era o ressuscitado. Por onde Paulo passava, ele deixava os pequenos líderes, as pequenas ovelhas. Ele passou 14 anos em anonimato, até ele conseguir chegar novamente, o Espírito Santo o instruir a chegar em Jerusalém com Barnabé e conversar com Pedro, com João, com Tiago. Mas nem por isso, meu irmão, porque você está sendo preparado, aprendendo, orando, buscando na palavra, você vai deixar de ministrar às pessoas à sua volta sobre as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E isso é missão. Compreenderam onde o Espírito Santo quer nos levar hoje? Compreenderam? O Espírito Santo está falando para a sua igreja: prepare-se. Dar testemunho do Rei Eterno, daquele que morreu e ressuscitou, não é de qualquer forma. Não é com lábios impuros. Prepare-se e permita-se viver com essa responsabilidade. Vivendo inacreditável, vivendo sobrenatural. Até que um dia você se veja nessa mesma calma e quietude que se chama maturidade. Quando você para de querer fazer tudo na sua força por amor a Deus, mas você percebe que o tempo é de Deus e que o que você tem que fazer é onde você está, dentro da sua casa, na sua família, abençoando. No seu casamento, no seu serviço, é ali a missão, a sua missão. Com calma, quietude. Jesus não fez nada apressado. Vocês lembram de alguma história que Jesus saiu correndo porque tinha que curar alguém? Jesus é dono do tempo. Tudo com calma, quietude e paz. Então respeite, meu irmão e minha irmã. Respeite o seu tempo de preparo. Respeite. E o Espírito Santo vai te conduzir. Não fique preso a esse tempo dessa terra. Ai, faz 3 anos, faz 10, faz 1, faz 6 meses, faz 3 meses que eu estou na igreja. Jesus olha e diz: tu me ama. Jesus quer relacionamento com você em primeiro lugar. E quando o seu coração estiver curado, Ele pode perguntar quantas vezes for: tu me ama?
Para Pedro foi 3, porque ele negou 3, né? Tu me ama? E você responde isso para você mesmo, sim. Pregar o reino de Deus é o nosso direcionamento através de uma vida de amor. E para isso precisamos viver os valores do reino na vida diária. Como eu falei até agora, os discípulos foi quando Jesus caminhou nessa terra. Paulo foi quando Jesus já ressuscitado, ministrando e dando início a essa igreja maravilhosa da qual todos nós aqui fazemos parte. Você percebe de onde você vem? Há quantos milhares? Quanto tempo o Espírito Santo está formando essa noiva, essa igreja maravilhosa? Não precisamos correr. Precisamos ter respeito, temor, responsabilidade, arrependimento. Isso acontece quando nós compreendemos o amor dele por nós. Os valores do reino na vida diária: confiar em Deus, não temer e depender do Espírito Santo para orientação e poder. Você quer ter poder? Você veio aqui para que o poder de Deus seja eficaz na sua vida, não é mesmo? Não? Você veio só porque não tinha o que fazer em casa? Você veio aqui buscar o poder de Deus. E Ele está no Espírito Santo. E Ele já liberou o Espírito Santo para estar dentro de você. Para isso você precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E viver uma vida todos os dias. Qualquer decisão, qualquer sentimento, sentimento de alegria, ou até mesmo sentimento de raiva, frustração, coloca aos pés do Senhor, pede o auxílio do Espírito Santo. Já falei muitas vezes, Espírito Santo, eu estou com uma raiva, me direciona, porque se eu me direcionar sozinha, vai dar problema. Da mesma forma, eu falo, Espírito Santo, eu estou tão feliz, obrigado. O que eu faço com essa alegria? Porque às vezes, quando nós estamos muito empolgados e alegres, também dá problema. Não é verdade? Às vezes acontece. Então, nós precisamos do direcionamento do Espírito Santo em todo o tempo. E se você quer viver, você pode viver o poder, tem que buscar no Espírito Santo. Lembrando que a unidade entre nós, os discípulos, reflete a unidade do Pai no Filho. Quando nós como igreja vivemos esse amor, quando nós como igreja damos esse testemunho, vivemos essa missão na célula, no nosso dia com a nossa família, aqui na igreja, nós estamos testificando a unidade do Pai com o Filho, através da nossa união, da nossa unidade. Isso é muito profundo. Isso vai além do que nós achamos. Isso vai além das nossas opiniões. O poder de Deus vai além, supera e mergulha isso tudo. Isso se chama amor. Qual a missão nos dada por Jesus, então? Tem algo chamado a grande comissão. Vamos ler Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20, que fala da ressurreição. Nos 3 anos, Jesus foi, ensinou eles, mostrou como fazer, contou histórias. Mas ele só deu a grande comissão depois que ele ressuscitou e os olhos dos discípulos se abriram para a revelação do reino dos céus. Mateus 28. Jesus ressuscitou, chamou os discípulos, avisou onde ele estaria.
E no versículo 18, todos encantados em ver Jesus. Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele venceu. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a ordenança do Senhor Jesus Cristo para nós como igreja. Para todo cristão. Vocês notaram que vão e façam discípulos em todas as nações? Onde quer que você vá. Você precisa ficar atento a quem o Espírito Santo está colocando perto de você. Para semear a semente da palavra de Deus, as boas novas. De ontem para hoje, estive perto de... Isso me chamou a atenção. Eu tinha um senhor passando, eu fui brincar com o João Eduardo, daí ele comentou e ele fez um comentário. E eu disse, misericórdia, não. E ele disse, tu é crente, né? De que igreja tu é? O meu misericórdia normal já revelou a minha raiz. E ali iniciou uma conversa. Fui comprar algumas flores no mercado e conversando com ela uma coisa ou outra. E no final ela disse, a tua família também é crente? Eu não precisei falar que eu era crente, eu não fiquei pregando para ela. Mas o pouco que nós conversamos, isso o Espírito Santo está me mostrando e eu fiquei feliz, eu fiquei grata, né, em ser reconhecida como uma cristã. No pouco que eu fiquei perto dessas pessoas, em poucas palavras. Não são só as palavras que vão sair da sua boca, é claro. Mas é tão natural quando você vive assim. A pessoa sente. E o Espírito Santo traz. Então eu posso não saber o testemunho que eu dei para ela ou para esse senhor, o pouco que eu conversei e o que o Espírito Santo vai fazer. Mas não deixe de ser quem Jesus te chamou para ser, onde quer que você esteja. Não tenha vergonha de falar palavras de bênção. Eu já tive. Como é que eu vou chegar num caixa do mercado? Ela me entrega as bolsas e eu disse, muito obrigada, Deus te abençoe. É tão natural? Uma vez para mim não era natural. Hoje eu olho para essa pessoa. Você já testou isso? Olhar para a caixa do mercado enquanto ela está te atendendo? E mostrar que ela é importante? Porque você olhou e disse, muito obrigada, Deus te abençoe, bom trabalho. Você não sabe, mas isso pode mudar o restante do trabalho do dia de uma pessoa. E sim, é pouco, parece, mas é você sendo transformado e dando testemunho. E aqui Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Não é venha do jeito que está, vem do jeito que está. Mas aqui nós precisamos ensinar uns aos outros a obedecer às ordenanças dele. E isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. Obediência é prova de amor. Quantos aqui conhecem a musiquinha? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. É só quem tem filhinho, só quem cresceu. As meninas rindo. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Ando cantando muito para o João esses dias. Está bem difícil. Então Jesus, qual a missão que ele nos deu? Ide, ensinai, batizar.
Ensine a obedecer tudo o que eu lhes pedi. Jesus ordenou, porque Ele é Rei e Senhor. Porque o sacrifício foi Ele que fez. Ele tem esse direito de ordenar o que deve ser feito e como deve ser feito. E brilhe. Vamos lá? Mateus 5, versículo 13 ao 16. A nossa missão é brilhar. Assim como Jesus brilhou para Paulo. Meu Deus, eu brilhei tanto que ceguei. Não é assim, né? Como Jesus brilhou para Paulo, Jesus precisa brilhar em nós. E assim o evangelho tem sido mantido intacto. Existe, meus irmãos, muito cuidado, existe. Jesus já avisou muitos falsos profetas com frases e palavras lindas. Mas dentro de você há o Espírito Santo de Deus. E quando você não tem paz, por mais lindo que seja, se você não tem paz, não precisa julgar. Apenas se afaste, não veja mais, não ouça mais. Com o tempo, talvez, se for necessário, Jesus vai mostrar o porquê. Mas guarde a sua casa na verdade, na simplicidade da palavra, porque ela pode ser simples, mas ela é eficaz e poderosa. Então não se engane com coisas maravilhosas e parece que tem poder porque são difíceis. Se entregue como discípulo de Cristo. Receba essa graça que é poderosa. Gratuita, porém poderosa. E viva dia após dia, brilhando. Vamos ler? Brilhando. Versículo 13 ao 17. Não cheguei em Mateus 5. Vou ler ali da irmãzinha. Vocês são o sal da terra. Alguém gosta de comida insonsa? Bem sem sal? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, o que a gente faz? Não serve para nada. Vai ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Você quer que a sua vida seja assim? É o seu desejo? Perder o seu valor? Nosso valor está em Cristo Jesus. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tem como? Não tem. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Uma candeia é uma luminária. Vamos imaginar uma lanterna hoje, né? Se eu tivesse uma lanterna aqui na minha mão, ligar ela simplesmente e colocar embaixo de uma vasilha. Qual a utilidade? Além de gastar toda a bateria dela. Qual a utilidade? Você é luz. Ao contrário, coloque ela num lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É para isso que a luz de Cristo brilha em nós, para a glória de Deus. Versículo 19, um pouquinho mais embaixo, diz assim: mas todo aquele, a parte B do versículo, ok? Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então prepare-se, busque em oração, busque ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te revelar. É difícil, eu não entendo. Leia, comece. O Espírito Santo vai começar a abrir o teu entendimento e tu vai dizer:
Uau, só pode ter vindo dos céus, porque com certeza eu nunca entenderia isso. E aqui diz que se a nossa justiça não for maior do que aqueles mestres, maior do que Paulo estudou 5 anos e tentava impor justiça, achando que estava fazendo a vontade de Deus e estava contra o próprio Deus. Você não precisa viver uma vida assim. Sua justiça tem que ser maior que essa. Ela tem que vir através do próprio Cristo. De modo nenhum entrará no reino dos céus. Então brilhe, meu irmão. Brilhe, minha irmã. Mateus 7, vamos para um próximo capítulo, Mateus 7, versículo 12. Como nós podemos brilhar? Versículo 12 diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Isso é novidade para vocês? É novidade? Façam aos outros o que você quer que faça a você mesmo. É uma forma de brilhar. E no versículo 13 e 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita e apertada a porta, o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Olha ao seu redor, quantos estão aqui hoje? Você encontrou essa porta. Não tenha medo de entrar por ela. Todos os seus temores desaparecerão perante o sobrenatural do Senhor. Tudo que te segura, toda confusão, tudo que você teme ser exposto ou não, vai sumir diante do poder, o amor do Pai e do Filho. Ampla é a porta, e essa porta que nós temos que mostrar aos que estão ao nosso redor, enquanto brilhamos. Qual a missão de Jesus, meus irmãos? Se essa é a nossa missão, qual a missão de Jesus? A missão de Jesus foi salvar o que se havia perdido. Nós. Restauração integral das pessoas, física e espiritual. Isso está disposto a nós. Foi isso que Jesus veio fazer. E Jesus já fez redenção do pecado e reconciliação com Deus. Essa foi a missão de Jesus. Aleluia! Essa foi a missão de Jesus. Ele já cumpriu a sua missão. E a promessa dele foi: estarei com Amanda todos os dias. Fala o seu nome. Estarei com seu nome. Estarei com Amanda todos os dias, até o fim dos séculos. Ele disse isso para mim. Ele falou isso para vocês? Vamos falar de novo. Fale com confiança. Estarei com Amanda até o final. Esse é o seu Jesus. Para concluirmos, gostaria de ler João 20, que também nos mostra a ressurreição desse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que te deu um propósito, te deu vida, restauração, reconciliação com Deus, que agora é nosso Pai. João 20, do versículo 11 ao versículo 18, tem uma situação. O túmulo estava vazio. Já não basta tudo o que aconteceu, né? Os soldados estavam desmaiados, o túmulo vazio. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Quanta maldade! Mataram e ainda roubaram o meu Senhor. Enquanto ela chorava, ela se curvou. E quando olhou para dentro do sepulcro, viu 2 anjos. Uau, vocês não se maravilham quando leem isso? Ela está chorando, se abaixa, olha e vê 2 anjos.
estavam vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E o que Maria fez? A Maria perguntou. Eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela olhou para os anjos e disse: levaram o meu Senhor. Eu não sei onde o puseram. A preocupação da Maria: onde estava o Senhor? Onde estava o Senhor? Enquanto tem 2 anjos à frente dela. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali de pé. Mas não reconheceu. Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, por que tu está chorando? O que é que tu está procurando? E a Maria, pensando que fosse um jardineiro: Senhor, se foi tu que levou o meu Jesus, me diz onde tu colocou e eu levo ele de volta. Quanto amor. Ai, Jesus ressuscitado. Tem um milagre diante de Maria. Tem anjos ao seu redor. Todos perguntando: mulher, por que tu chora? Ela está no meio do sobrenatural, presa à sua preocupação e à sua dor. Meu irmão, minha irmã, a vida nos traz dificuldades e dias extremos. Pode aparecer anjo, pode vir Jesus, que se você ficar preso na sua dor, você não vai enxergar. Você vai continuar procurando o teu amado. E ele está na tua frente. Por que tu chora? Por que tu está chorando, minha amada? Como nós cantamos, você precisa erguer a sua mão e dizer: estende o teu cetro sobre mim, eu preciso de ti. Mas para você reconhecer esse sobrenatural ao seu redor, você precisa estar orando. Você precisa ler a palavra, precisa se preparar. Porque quando essa situação acontecer, e vai acontecer, se ainda não aconteceu, meu irmão, vai acontecer situações na sua vida que vão te cegar. Que o ambiente pode ser celestial ao teu redor. E você não vai reconhecer o Mestre. Mas a voz dele é inconfundível se você estiver no seu quarto de oração. Porque quando ele chamou pelo nome, ele olhou e disse: Maria. Maria. Na hora ela olhou e disse: Mestre. Mestre. Rabone. Alguém aí lembra de outra canção? Hoje é o dia. Meu Jesus ressuscitou. Esse é o Jesus de Maria. Esse é o Jesus da Aline. Esse é o Jesus da Nicole. Esse é o meu Jesus. Ele está presente, sim. Enquanto você procura por Ele, Ele está presente. Apenas creia. Mesmo que você não esteja reconhecendo, saiba que o sobrenatural dele está disponível para você. Na sua pequenez, na sua dor, no seu desespero. Você conversa com anjos e nem sabe. Precisamos nos preparar em oração e estudo da palavra de Deus com a orientação do Espírito Santo, para que quando as situações extremas da vida nos tirem a visão, o nosso coração ainda assim reconheça e siga a voz do Cristo ressuscitado e se encha de alegria como Maria. E assim nós concluímos essa palavra de hoje. E eu convido a você a afirmar hoje o seu coração. Eu sei que muitos aqui têm temor de cantar aquela canção que o Elisandro cantou, porque eu já tive.
E eu já confessei, Lisandro, eu não vou cantar essa canção enquanto o Espírito o Espírito vem. Mas eu ainda tenho medo. E hoje, meu irmão, minha irmã, deixe esse medo no altar de Cristo. E brilhe através do Espírito Santo de Deus. Seja essa lamparina. A canção que nós vamos cantar agora, eu convido você a fazer essa escolha enquanto cantamos, a fazer a sua oração enquanto cantamos. Peça, dá-me um coração fiel, mesmo que os meus olhos não enxerguem. Se só precisa de um, eu me disponho. E eu falo, Jesus, eu ainda não sei como fazer isso. Como eu vou me dispor? Arrependida em favor de toda a nação. Mas antes disso, Ele chama o seu nome e Ele quer que você veja que Ele é o Cristo ressuscitado na sua vida. Hoje Jesus quer que você pare de apenas segui-lo em desespero e coloque em seu coração a decisão de reconhecer a grandeza dele em qualquer situação. Em qualquer situação. Mesmo que você tenha caído num charco de lodo, mesmo que você tenha pecado, mas que ali, ainda assim, o seu coração clame e reconheça que Ele é o único Senhor e só dele vêm as palavras de vida eterna. Que nessa noite você diga assim, Jesus, onde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, que eu testemunhe da tua palavra, da tua boa nova. Onde quer que eu vá, as palavras que saiam da minha boca não sejam mais de maldição, não sejam mais palavrões, não sejam mais palavras de ira. Que o meu olhar não seja mais um olhar de julgamento, não seja mais um olhar perdido, mas que eu alcance a maturidade. E com paz, meus irmãos, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, aguardando a Ele, aguardando o Messias, que se põe em pé diante de nós. Vamos nos pôr em pé diante dEle. Você pode chegar em casa e continuar, Jesus, me traz. Eu não peguei tudo. Espírito Santo, me ajuda. Não entendi nada. Eu explico um monte de coisa para o João e ele diz, eu não entendi nada. E eu digo, tudo bem, eu explico de novo. E você tem, meu irmão, o Espírito Santo de Deus. Mas antes disso, agora você pode colocar o seu coração e fazer esse pacto, essa aliança. Se alguém aqui gostaria de aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador, fique à vontade e a partir de hoje vai experimentar um poder e graça, libertação em sua vida. Maravilhoso. Se você precisa se reconciliar, aproveite o momento. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. Comece com a reconciliação com esse Messias e viva o sobrenatural. Peça, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Jesus. Faça a sua oração, não aguarde por mim. Porque Jesus quer ouvir de você a sua voz. O que só pertence a você e Ele. Amém?